Estas personagens, no seu tempo, nem falavam português, mas é como se falassem, porque era aqui, ao pé do Tejo, que viviam os lusitanos, inconformados com a ocupação romana. Corria o ano de 146 a.C. e o que estes homens melhor sabiam fazer era correr atrás das legiões de Roma. O chefe, Viriato, ganhou um lugar na história ao liderar durante 7 anos uma revolta que moeu o juízo a César. Um feito inesperado, tendo em conta que os lusitanos no início mais não faziam do que enervar o todo-poderoso exército romano com pequenas escaramuças. A narrativa começa no dia em que um enviado de Roma propõe a cedência de terras em troca de paz. Dar-vos-ei novas terras onde podereis trabalhar à vontade, mas tereis de abandonar as armas. Os lusitanos rejubilam cedo demais e assim que depõem as armas, sofrem as consequências. Ele, na verdade, foi uma armadilha e decepou a mão aos homens e vendeu todos os outros, as mulheres, as crianças, os velhos, como escravos. Isto foi uma vergonha mesmo para Roma. É nessa altura que as hostes lusitanas se unem em torno deste homem. Viriato recebe as chamadas vírias, os punhos de ouro, depois de dizimar com uma tática, digamos, esperta, uma poderosa legião romana. Primeiro avançou com uma carga de cavalaria, depois, diante das fortificações romanas, simulou uma fuga precipitada e finalmente montou uma emboscada aos perseguidores. O esquema resulta vezes sem conta até os romanos concluírem que é melhor deixarem os lusitanos em paz. No rescaldo, Viriato casa com uma mulher chamada Tangina, filha de um proprietário rico, mas Roma, numa nova e traiçoeira perfídia, exige do sogro de Viriato um pagamento exorbitante. O latifundiário, conquistado para a causa dos lusitanos, prefere suicidar-se. A cena, uma das mais dramáticas, termina com um pedido à filha para que despeje o anel cheio de veneno numa taça de vinho. Tangina, mata-me! Os rituais antigos dos lusitanos fazem parte deste retrato histórico, sobretudo a partir do lusco-fusco. Um dos momentos mais apetecidos do espetáculo ocorre já durante a noite. A família da noiva de Viriato organiza um banquete que se destina inesperadamente aos próprios espectadores. Como o Viriato não quer ficar no banquete porque o sogro convidou romanos, é como se a comida sobrasse salvar para os espectadores. E os espectadores são simplesmente convidados. Quando a narrativa é retomada, os dados estão lançados. Roma não se conforma com um chefe lusitano irreverente e alcança finalmente os seus desígnios, corrompendo 3 adjuntos de Viriato. O herói é assassinado à facada durante o sono. Os sucessores não são tão espertos como o chefe e a Lusitânia, finalmente, sucumbe às ordens de César. Tendo a história um final triste, como é que se explica então o culto de uma figura que, no fim de contas, perdeu? Penso que se ele ainda hoje é representado e se ele ainda hoje é vivo, o grito que ele fez, lutar pela liberdade, se manteve. E os romanos também falharam então. Mais 300, 400 anos o Império caiu. Depois vieram outros impérios e eles vão caindo. Hoje em dia, podemos falar de um Império americano, vai cair, é certinho. As lições de uma história que se repete ao vivo todos os anos pela mão de um teatro sediado em Tomar, chamado Fatias de Cá, de 10 a 12 de setembro, no Castelo de Almorol.